Olá pessoal, vou apresentar para vocês a aula sobre química e função de carboidratos. Os carboidratos eles também são chamados de açúcares, glicídios ou sacarídeos. Normalmente eles têm na sua estrutura química carbono, hidrogênio e oxigênio, por isso são chamados de carboidratos, e o número de hidrogênios normalmente é o dobro do que o número de carbonos e oxigênios. São também chamados de polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Se a gente observar aqui, uma das classificações justamente classifica eles como sendo aldoses e cetóses, dependendo do grupo funcional que eles têm na cadeia carbônica deles. Então, quando a dupla ligação com o carbono está na lateral da cadeia, nós temos uma aldose. Então, a glicose, ela é uma polihidroxi, porque tem muitas hidroxilas, OH, polihidroxialdeído, ou seja, tem um grupamento aldeído, ela é uma aldose, a dupla ligação do oxigênio está na extremidade da cadeia carbônica. As polihidroxicetonas têm o grupo funcional cetona. Elas são chamadas de cetoses. A dupla ligação não está na extremidade da cadeia, e sim no meio da cadeia carbônica, como nós podemos observar na frutose. Tá? Então, as polihidroxialdeídos e os polihidroxicetonas são carboidratos simples, que são classificados em aldoses ou cetoses, conforme o grupo funcional que eles apresentam. Aqui eu tenho mais alguns carboidratos simples demonstrados para vocês e uma outra classificação agora, como quanto ao número de carbonos. Dependendo do número de carbonos que eles têm na sua cadeia, eles podem ser classificados como trioses, tetroses, pentoses e hexoses, sendo que as trioses, pentoses e hexoses são as mais abundantes. Então, se você perceber ali no quadro de cima, eu tenho várias hexoses, todas são aldoses, porque elas possuem a dupla ligação com oxigênio na extremidade da cadeia carbônica. Dentre elas estão destacadas a glicose, a manose e a galactose, que são os açúcares mais abundantes dentre as hexoses. Depois, na letra B, nós temos uma cetose, que é a dihidroxicetona, e uma tetrose, que é a eritrulose. Então, uma tem 3 carbonos e a dupla ligação no meio da cadeia, e a outra tem 4 carbonos e a dupla ligação no meio da cadeia. São 2 cetoses. Depois nós temos pentoses, ribulose e xilulose, ambas são cetoses também. E as hexoses, que se encaixam no grupo das cetoses, são a psicose, frutose, sorbose e tagatose. Então, todas elas são cetoses, porque a dupla ligação está no meio da cadeia e, normalmente, todos os exemplos que eu trouxe, a dupla ligação está no carbono 2 da cadeia carbônica. Então, os carboidratos eles podem ser divididos em 2 grupos, de 2 maneiras, quanto ao número de carbonos, trioses, pentoses, hexoses, dependendo do número de carbonos, ou quanto ao grupo funcional, em aldoses e cetoses. Quando um carboidrato ele está em solução aquosa, normalmente ele não fica nessa forma linear aberta. Ele cicliza, ele forma uma estrutura cíclica, formando essas 2 estruturas que a gente vê na imagem inferior, tá? Então, como é que ocorre essa ciclização? Essa ciclização ela sempre vai ocorrer entre o grupo funcional e o carbono assimétrico mais distante dele. O que é um carbono assimétrico? É um carbono que possui todas as suas ligações diferentes. Então, eu tenho o C1, ele não é assimétrico, porque ele tem uma dupla ligação. Então, ele tem 2 ligações iguais.
O C2 ele é assimétrico, porque ele se une ao grupo funcional e toda a cadeia ali de baixo. O C3 também é assimétrico, o C4, o C5 e o C6, ele não é assimétrico, porque ele tem 2 hidrogênios, então ele se liga com o mesmo átomo, o mesmo tipo de átomos em 2 ligações. Então, o último carbono, o carbono assimétrico mais distante que eu tenho na cadeia é o carbono 5. Então, vai ocorrer uma ciclização entre o oxigênio do carbono assimétrico mais distante do grupo funcional e o carbono do grupo funcional. E aí eu posso ter duas situações. Eu posso ter no carbono C1 duas configurações, como mostrado na imagem. Eu posso ter a hidroxila, o OH do C1 voltada para baixo, ou eu posso ter ela voltada para cima. Quando eu tenho ela voltada para baixo, esse carboidrato é um alfa-carboidrato. Então, como eu estou falando aqui da glicose, é uma alfa-glicose. Quando o carbono, a hidroxila do carbono 1, ela está voltada para cima, eu tenho uma beta-glicose ou um beta-carboidrato. Então, quando eu tenho açúcar na forma cíclica, eu observo o carbono, um dele, o carbono do grupo funcional, e eu observo onde está, em qual configuração está a hidroxila deste carbono. Se ela estiver para baixo, na posição alfa, este carboidrato é um carboidrato alfa. Se o carboidrato está na posição beta, ele é um beta-carboidrato, ok? Quando eu tenho um anel formado por 5 carbonos mais um oxigênio, da maneira como eu tenho a glicose ali, eu chamo isso de um anel pirano. Por isso que está escrito ali que ela é uma alfa-depiranose. E no segundo eu tenho uma beta-depiranose. O sufixo -ose indica carboidrato, ok? Então, o mais importante é entender que em solução aquosa, eu tenho os carboidratos na forma cíclica e que eles podem estar de duas maneiras, ou na posição alfa ou na posição beta. Isso é importante porque alguns carboidratos só são reconhecidos pelo corpo se estiverem ou na posição alfa ou na beta, ok? Então, essa pequena variação na conformação ao redor do carbono 1 eu tenho ele sendo reconhecido ou não, certo? Alguns carboidratos que são formados, então, a partir da glicose, que é o carboidrato mais abundante na natureza. Então, a primeira que eu tenho ali na imagem é a glicose. Depois, eu tenho várias alterações nessa glicose, algumas muito comuns em carboidratos estruturais. Os carboidratos estruturais, eles têm duas configurações principais. Ou eles recebem nitrogênio na sua cadeia, formando, por exemplo, uma glicosamina, uma N-acetilglicosamina, o ácido murânico, a galactosamina, a manosamina são carboidratos importantes porque eles formam estruturas com funções, no caso, eles têm função estrutural e eles normalmente se ligam na região externa da membrana celulares, formando glicoproteínas ou glicolipídios. Outros importantes são os açúcares como o glicurronato, o gliconato, o ácido siálico e a gliconolactona. Então, todos esses são extremamente importantes para que a gente reconheça, eles normalmente não são
utilizados como fonte de energia, mas eles são utilizados como carboidratos estruturais, tá? Então, esses são os principais carboidratos que nós temos a partir da glicose. Então, ela dá origem a vários carboidratos importantes para o nosso corpo. Uma característica muito importante é que muitos açúcares, a maioria deles são açúcares redutores. Eles agem como agentes redutores. Eles se oxidam e causam a redução de outros componentes. Então, os carboidratos que conseguem fazer isso são os derivados de aldeídos, ou seja, são aldoses. A glicose, ela é um açúcar redutor. Então, um açúcar redutor é todo açúcar que possui o seu carbono alfa ou beta livre e que pode então reagir com algum íon e reduzir esse íon. Então, aqui nós temos o exemplo da malose. São duas glicoses ligadas entre si. E aí nós temos ali o carbono 1 com a posição alfa e a hidroxila do carbono 1 está livre. Isso faz com que, quando esse carboidrato, esse açúcar, for exposto a um ambiente alcalino, com pH básico, e a um íon de cobre, ele cause uma redução desse íon de cobre, que passa de mais 2 para mais 1, e eu tenho então a redução desse íon. Isso na prática é muito importante porque foi uma das primeiras maneiras de identificar o diabetes, de se fazer um teste para diabetes. Então, o que se fazia? Esse pesquisador, Hermann von Villingen, ele desenvolveu um reagente básico que continha cobre na sua composição, que nos tubinhos de ensaio está em azul, porque o cobre no pH básico ele fica azul, dissolvido na solução. Então, o que o Villingen fez? Ele sabia que os açúcares causavam redução de alguns compostos. Então, o que ele fazia? Ele colocava a urina de pacientes que tinham sintomas de diabetes, que no caso eles sabiam que possuíam a urina doce, colocavam o seu reagente em contato com essa urina, aquecia isso para aumentar a velocidade da reação e eles reagirem mais rápido. E aí ele percebia que a solução mudava de cor, que o cobre era reduzido e aí ele ficava laranja, que nem o tubinho de ensaio do meio da foto. E aí ele conseguia identificar que ali tinha açúcar, ok? Hoje em dia nós já temos métodos bem mais eficientes que a gente consegue quantificar não só a presença, mas o tipo e a quantidade de açúcar presente nos fluidos corporais, inclusive no sangue. Como eu havia falado para vocês, as aldoses atuam como açúcares redutores, porque elas têm, né, no seu carbono 1 a hidroxila livre. Então, as cetoses, como por exemplo a frutose, ela só consegue atuar como um açúcar redutor se ela se transformar em aldose. Tá? Então, ocorrem algumas isomerizações, existem enzimas, isso não é espontâneo. Então, existem enzimas que são proteínas que atuam na conversão de uma molécula na outra. Então, quando a gente normalmente ingere glicose, dentro das nossas células, essa glicose ela é transformada em frutose para que a gente possa degradá-la. Tá? Então, isso acontece no organismo e quando nós estamos em laboratório, nós podemos identificar a presença de frutose também, convertendo ela em glicose dentro de um tubo de ensaio, certo? Como eu havia falado também, a glicose hoje ela é detectada de uma forma muito mais eficiente no sangue e também na urina.
Então, os aparelhos chamados glicosímetros são os equipamentos em que nós conseguimos ler em poucos segundos a quantidade de glicose no sangue. Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, da reação que ocorre no aparelho. Então, a glicose, ela é exposta a uma enzima chamada glicose oxidase, que promove, então, a oxidação dessa glicose e a formação de H2O2, que é água oxigenada, peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, ele reage com esse composto dianisidine, que é um composto incolor, que quando reage com a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, através de uma enzima chamada peroxidase, forma um composto colorido que pode ser lido pelo aparelho. Então, quanto mais glicose tiver, mais colorido, mais rosa vai ser a reação. E aí o aparelho interpreta essa coloração como a quantidade de glicose no fluido, ou nesse caso, no sangue, ok? Bom, aqui nós temos um tipo de ligação entre dois açúcares. Então, quando eu tenho açúcar livre ali, que nem eu tenho lá, ó, duas glicoses, eu chamo elas de dois monossacarídeos. Mono é um, sacarídeo, açúcar, carboidrato. Então, quando eu tenho só uma molécula, eu chamo isso de monossacarídeo. Os monossacarídeos, eles podem estar com as suas conformações das hidroxilas na posição alfa ou beta. Então, olha só, eu tenho lá uma glicose com a hidroxila na posição beta, por isso que ela é uma beta-glicose. E a outra está com a hidroxila para baixo na posição alfa, de alfa-glicose. Então, essas duas vão se unir através de uma reação de condensação, que a gente chama de reação glicosídica. A ligação glicosídica, então, é a reação que acontece entre dois carboidratos. A partir do momento em que esses dois carboidratos se ligam, através da ligação glicosídica, eu tenho a liberação de uma molécula de água e a união do oxigênio do primeiro carboidrato com o carbono do segundo carboidrato. Como eu tinha na posição da primeira glicose, eu tinha ela em posição alfa, a ligação aqui é do tipo alfa-glicosídica. Se eu tivesse o primeiro carboidrato, a primeira glicose, com o seu açúcar na posição beta, eu teria uma reação do tipo beta, ok? A ligação entre glicose mais glicose dá origem à maltose. E aqui eu tenho a galactose e a glicose. A galactose, ela está com a sua hidroxila na posição beta e a glicose está com a sua hidroxila na posição alfa. Quando as duas se ligam, elas formam uma ligação do tipo beta. Se você perceber, essa ligação tem a conformação diferente da anterior, mostrada aqui anteriormente. Então, eu tenho aqui uma ligação do tipo alfa e aqui eu tenho uma ligação do tipo beta, representada dessa maneira, formando então a lactose. A lactose é um disacarídeo, porque tem dois açúcares ligados entre si. Então, eu tenho dois monossacarídeos que se ligam e formam um disacarídeo, porque são dois açúcares. Então, glicose ligada a galactose forma lactose, que é o açúcar do leite. Outro disacarídeo muito importante é a sacarose, que é o nosso açúcar de cozinha, o açúcar da cana-de-açúcar, o açúcar da beterraba. É a ligação entre uma glicose e uma frutose. Se vocês perceberem, as duas estão com carbono do tipo alfa. Então, eu tenho ali uma ligação do tipo alfa, ok? Por que é
importante, eu falo tanto em alfa e beta glicoses, alfa, beta ligações? Porque quando nós ingerimos esses açúcares, nós precisamos de enzimas para degradar esses açúcares e conseguir absorver, porque nós não conseguimos absorver um disacarídeo, apenas um monossacarídeo. Então, por exemplo, quem tem intolerância à lactose é porque não tem a enzima para degradar a lactose. Então, a lactose fica inteira e aí nós não conseguimos absorver. Então, quando você tem enzimas atuando sobre moléculas para sintetizar ou para degradar essas moléculas, você precisa que elas tenham a conformação que a enzima reconheça. Então, se você tem ligações do tipo alfa, as enzimas vão reconhecer ligação do tipo alfa. Se você ingerir açúcares que tenham conformação beta, a enzima não vai reconhecer e não vai agir sobre aquela molécula, ok? Ao contrário da maltose e da lactose, a sacarose ela não é um açúcar redutor, porque ali eu tenho uma frutose e a frutose não entra, não consegue agir como açúcar redutor, ok? Quando eu tenho mais do que dois carboidratos ligados entre si, eu chamo isso de oligossacarídeo. São poucos açúcares ligados entre si. Então, eu tenho dois exemplos aqui, que são um trissacarídeo, que é a rafinose, que é o açúcar do algodão, que é formado por glicose, galactose e frutose. E tem aqui um tetrassacarídeo, que é a estaquiose, que é o açúcar presente em vários grãos, como soja, feijão, e que é formado por glicose, duas galactoses e uma frutose. Então, se você perceber, quase todos os nossos carboidratos mais complexos, eles são formados pelos três mais simples e mais abundantes, que são a glicose, a galactose e a frutose. Quando eu tenho mais de 10 carboidratos ligados entre si, eu tenho os polissacarídeos. Então, são açúcares complexos, maiores. Dentre os principais, nós temos o amido, que é a forma de armazenamento de glicoses na forma nos vegetais. Tem o glicogênio, que é a forma de armazenamento de glicose nos animais. E tem a celulose, que é um açúcar vegetal que tem função estrutural diferente do amido e do glicogênio. Tá? A gente já vai ver por que tem essas diferenças. Então, falando um pouquinho do amido, o amido ele é um polissacarídeo de armazenamento em células vegetais. Tubérculos como batata e sementes como grão de milho são ricos em amido. Então, a gente tem diversos tipos de amido, na verdade. Mas todos eles são formados por dois polímeros de glicose, que são sequências grandes de cadeias formadas por glicoses. A amilose e a amilopectina. Então, a amilose é a cadeia central, linear, não ramificada do amido, enquanto a amilopectina são as suas ramificações. O que difere um amido do outro é a quantidade de amilopectinas que ele tem. Se ele tem muitas amilopectinas, ele é um amido muito ramificado, mais compacto, como por exemplo o amido que a gente tem na batata doce. Enquanto se ele tiver menos amilopectinas, ele vai ser um amido mais aberto e, porém, mais hidratado, porque a água vai conseguir chegar mais no interior dessa molécula, não vai ser tão compacta, não vai ser tão fechada, porque não tem muitas ramificações. É o que a gente tem, por exemplo, na batata inglesa, ok? Então, o amido ele é formado, independente do tipo de amido, por amilose e amilopectina. A amilopectina é que vai diferenciar um amido do outro, a quantidade de ramificações da molécula, ok? Aqui nós temos os exemplos, então, da amilose e amilopectina. As amiloses são cadeias lineares, não ramificadas, que possuem de 250 a 300 glicoses ligadas através de ligações alfa 1,4. O que significa esse tipo de ligação?
que é a ligação do tipo alfa entre o carbono 1 de uma glicose e o carbono 4 da outra glicose. Então, nós temos ali na imagem mostrando várias glicoses e todas ligadas entre si por seus carbonos 1, 4. E o carbono 1 sempre está com a glicose, a hidroxila na posição alfa, ok? Embaixo nós temos a amilopectina, que são as ramificações. As ramificações, elas podem ocorrer a cada 24 a 30 resíduos de glicose. Então, eu vou ter lá cadeias lineares de 24 glicoses e uma ramificação, mais 24 e uma ramificação, mais 24 e uma ramificação. Ou elas podem ter de 25 em 25, 30 em 30, 24, 26. Então, ela pode ter essa separação, mas são sempre entre 24 e 30 resíduos de glicose para que eu tenha uma ramificação. E essas ramificações, elas ocorrem através da ligação entre as glicoses do tipo alfa 1,6, porque se liga o carbono 1 de uma glicose, que está com a sua hidroxila na posição alfa, com o carbono 6 da outra glicose, ok? O glicogênio é um polissacarídeo de armazenamento das células animais e as duas células que contêm a maior quantidade de glicogênio do corpo dos animais é o fígado e os músculos. O fígado ele pode ter até 7% da sua massa úmida, correspondendo a glicogênio após uma refeição rica em carboidratos, enquanto os músculos podem ter até 0,2% do seu peso total de glicogênio. Tá? Então, quando a gente falar de metabolismo, nós vamos voltar muito a falar de glicogênio hepático e muscular, certo? O glicogênio, assim como o amido, é a forma de armazenamento de glicose nas células. Mas por que não estocar a glicose na forma monomérica, ou seja, na forma livre dela? Inicialmente e principalmente é porque a glicose ela é altamente solúvel em água e ela alteraria muito a osmolaridade dessa célula, ou seja, eu teria muita glicose dentro da célula interagindo com a água. Isso causaria um aumento da osmose, podendo encher tanto a célula que essa célula se romperia com a quantidade excessiva de água dentro da célula. Quando a molécula de glicogênio ela é formada, ela tem a característica de ser extremamente compacta, porque uma glicose é ligada muito perto uma da outra. E isso contribui pouco para a osmolaridade da célula, já que a água não consegue interagir com a maior parte das glicoses que estão lá dentro. Ao contrário do amido, o glicogênio ele é altamente ramificado e as suas ramificações eles ocorrem a cada 8 a 12 resíduos de glicose, enquanto para o amido era de 24 a 30 resíduos de glicose. Dessa forma, a molécula de glicogênio contém muito mais glicoses do que a molécula de amido. Então, essas glicoses elas ficam protegidas da água, contribuindo pouco para a osmolaridade das células. Todas as ligações presentes no amido, tipo alfa 1,4 e alfa 1,6, também estão presentes no glicogênio. Então, enzimas que degradam glicose também degradam amido, também degradam glicogênio, ok? Ao contrário do amido, que é puramente formado por glicoses, o glicogênio ele é uma molécula formada, em sua grande maioria, por glicoses, porém, no seu interior, como demonstrado na imagem inferior à direita, nós temos uma proteína no seu interior. Quando nós conversarmos sobre síntese de glicogênio, nós vamos entender a função dessa proteína no interior de cada molécula de glicogênio. Outro polissacarídeo que nós temos, então, é a celulose. Ela tem totalmente funções e características diferentes do amido e do glicogênio.
A celulose ela é formada também por glicoses, ela é insolúvel em água e essa característica de ser estrutural e insolúvel em água, diferente da maioria dos carboidratos, se dá pelo tipo de ligação entre as glicoses, que é do tipo beta-1,4. Então, as ligações do tipo beta-1,4, elas formam estruturas altamente compactas entre as moléculas de glicose. A celulose ela não é uma molécula ramificada e ela não é digerida por nenhum ser vivo, nenhum animal. Apenas algumas bactérias digerem, conseguem degradar as ligações do tipo beta-1,4 entre as glicoses. Então, mesmo os bovinos, né, os equinos, os animais herbívoros que comem, em sua grande maioria, capim, não degradam a celulose. Eles precisam de bactérias no seu trato digestório para que eles possam degradar essa celulose. Nós também, se nós comermos celulose, nós não degradamos essa celulose. A celulose que nós ingerimos quando nós ingerimos vegetais, ela não é degradada, porque nós não temos bactérias para degradar essa celulose. Então, ela serve simplesmente para hidratar o nosso trato digestório e fazer com que as nossas fezes não fiquem muito ressecadas quando passam muito tempo dentro do intestino grosso. Além de carboidratos formados apenas por um tipo de monossacarídeo, como o amido e o glicogênio, que são chamados de homopolissacarídeos, nós temos alguns polissacarídeos formados por mais de um tipo de monossacarídeo. Esses são chamados de heteropolissacarídeos. Os heteropolissacarídeos, eles podem ser ramificados ou sem ramificação, lineares. Alguns exemplos são o ácido hialurônico, que você já deve ter ouvido falar, e a heparina. Aqui eu trouxe uma imagem demonstrando o ácido hialurônico, uma propaganda de ácido hialurônico em suplementação oral eficaz para pele e articulações. E ali nas letras menores ainda diz que é uma proteína natural do corpo. Na verdade, não é nada disso. O ácido hialurônico, ele é um carboidrato, ele é um heteropolissacarídeo, e se você ingerir ele oralmente, você não consegue absorver, porque nós não absorvemos nem disacarídeos. Quem dirá heteropolissacarídeos? Nós precisamos degradá-lo totalmente em monossacarídeos. Então, essas propagandas são totalmente enganosas com relação à função e ao que é este produto, ok? Então, aqui nós temos, além do ácido hialurônico, o exemplo de outros heteropolissacarídeos da classe dos glicosaminoglicanos. Os glicosaminoglicanos são polímeros altamente complexos, formados por unidades repetitivas de disacarídeos. O ácido hialurônico, ele é formado por aproximadamente 50.000 unidades de disacarídeos de gliconato e N-acetilglicosamina, que são essas duas estruturas ligadas entre si, na primeira imagem ali, em que eu tenho uma glicose ligada a um ácido carboxílico na primeira glicose e uma amina e um acetato, formando um N-acetilglicosamina na segunda glicose. Então, eu tenho 50.000 unidades desta dupla, digamos assim, desses disacarídeos, formando o ácido hialurônico, sendo, portanto, um carboidrato, não uma proteína. Ele se liga a proteínas na matriz extracelular, mas ele não é proteína. Outro é a condroitina sulfato e outro exemplo é o queratansulfato. Todos são formados por unidades disacarídicas repetitivas.
Para que servem esses compostos? Onde eles são encontrados? Eles são encontrados na matriz extracelular, que é uma rede de proteínas e carboidratos presentes fora das células e que mantém a integridade e a fluidez do tecido. Então, ali tem algumas funções dos glicosaminoglicanos citadas, como, por exemplo, sustentação mecânica dos tecidos, difusão de moléculas pelos tecidos, eles são polímeros lineares de unidades repetitivas de disacarídeos, eles sempre vão conter N-acetilglicosamina ou N-acetilgalactosamina, que são sempre esse segundo carboidrato que a gente viu no disacarídeo. Eles podem conter açúcares sulfurados, que nem a condroitina sulfato, açúcares com grupamentos de carboxilato, que é o ácido carboxílico, que nem no ácido hialurônico e na condroitina sulfato, e o glicoronato, que também no ácido hialurônico, ok? Então, eles têm essas funções. Não sei se vocês já ouviram falar em infiltrações nos joelhos, né? Essas infiltrações, elas são importantes porque eu tenho ali a aplicação direta deste lubrificante, deste gel, que é o ácido hialurônico, a condroitina sulfato e o queratan sulfato, eles formam quase que um gel de tão concentrado de carboidrato que é. E por ter alta solubilidade em água, eles atraem água, mantendo o ambiente hidratado. Então, o líquido sinovial presente nas articulações móveis, ele é rico em ácido hialurônico e condroitina sulfato. Então, o médico, muitas vezes, ele faz essas infiltrações diretamente no joelho, normalmente, ou na articulação pertinente, para que se tenha uma melhor lubrificação dessa articulação. Quando aplicado diretamente no local, ele tem efeito. Agora, quando você ingere ele de forma oral, você precisa digerir para depois absorver as unidades de monossacarídeos separadamente. Não tem como absorver uma molécula tão grande pela parede do intestino, ok? Aqui eu tenho o exemplo para vocês de alguns glicolipídios, que são carboidratos que se ligam a lipídios de membrana celular. Então, é como se eu tivesse aqui as nossas hemácias, então, para diferenciar o tipo sanguíneo. Então, observem que eu tenho ali hemácias. A primeira é do tipo O, a segunda do tipo B, a terceira lá em cima do tipo A e a quarta aqui embaixo do tipo AB. Então, eu tenho vários carboidratos monossacarídeos ligados entre si, então são oligossacarídeos, porque são menos de 10. Então, se eu observar, o tipo O, ele possui 4 carboidratos ligados aos seus lipídios de membrana, ao redor da célula. Esses 4 carboidratos, eles se repetem em todos os grupos sanguíneos, na mesma ordem. O que difere um grupo sanguíneo do outro é um carboidrato a mais que se tem no grupo A ou no grupo B, que se repete no grupo AB. Então, este carboidrato a mais presente ou nas hemácias do tipo A ou nas hemácias do tipo B difere um tipo sanguíneo do outro. Então, se eu colocar sangue do tipo A em um indivíduo que tem sangue do tipo O ou do tipo B, este carboidrato roxinho, que é a N-acetilgalactosamina, não vai ser reconhecida pelo organismo desse indivíduo. Então, ela vai ser rejeitada. Por isso que eu não posso colocar sangue do tipo A nos outros tipos sanguíneos e nem do tipo B nos outros tipos sanguíneos. Entretanto, se eu colocar sangue do tipo O em qualquer um deles,
todos irão reconhecer porque todos têm esta repetição de carboidratos nas suas hemácias, ok? Então, usualmente se diz que o sangue do tipo O é o doador universal, porque ele pode doar para todos, porém ele não pode receber de ninguém, porque ele não reconhece a N-acetilgalactosamina nem a galactose presente nos sangues do tipo A, do tipo B e do tipo AB. Então, ele rejeita esse sangue, ok? Então, o tipo AB é o que pode receber de todo mundo, porque ele reconhece todos, eles têm todos os carboidratos, certo? Hoje já se tem várias técnicas que se estão desenvolvendo para converter o sangue do tipo A em doador universal, já que ele é abundante em algumas populações. Os heteropolissacarídeos, eles se ligam muitas vezes a proteínas, como é o caso do ácido hialurônico, que é um glicosaminoglicano. Quando o glicosaminoglicano se liga a uma proteína, nós temos os proteoglicanos. Esses proteoglicanos têm como funções conferir resistência aos tecidos, regular o tráfego de moléculas, facilitar a difusão de moléculas, assim como participar de cascatas de sinalização intercelular. Então, quando eu tenho um carboidrato, um glicosaminoglicano ligado à membrana externa de uma proteína, de uma célula, através de suas proteínas, ou se ligando a proteínas da matriz extracelular, eu tenho um proteoglicano. Aqui eu tenho um exemplo para vocês dos proteoglicanos da matriz extracelular. Então, eu tenho aqueles 3 glicosaminoglicanos, o ácido hialurônico, o queratansulfato e a condroitina sulfato, ligados a uma proteína, que normalmente é o colágeno, tá? Então, eu tenho essas escovinhas, que são a condroitina sulfato e o queratansulfato, e a área central é o ácido hialurônico. Aqui na imagem menor, a gente vê essas escovinhas todas, e essa proteína grandona, esse cordão ali que parece uma cobra em amarelo ali, é o colágeno. O colágeno é uma das principais proteínas da matriz extracelular, e o ácido hialurônico, ele se liga a esta proteína, formando então um proteoglicano. Aqui eu tenho mais um exemplo, né, dos proteoglicanos ligados à molécula aqui de fibronectina e também de colágeno, que agora está em azul, tá? Eles interagem também com as proteínas da membrana celular, como a gente consegue ver ali. E eu tenho aqui uma membrana celular mostrando o seu lado externo, que está em azul aqui, e o seu lado interno em amarelo. Tanto ligado aos lipídios, como ligado às proteínas, eu tenho carboidratos. Estes carboidratos, em geral, são oligossacarídeos, porque são sequências curtas de carboidratos. Então, eu tenho formação de glicolipídios, oligossacarídeos ligados a lipídios, e tenho formação de glicoproteínas. Glicoproteínas são oligossacarídeos ligados a proteínas de membrana, ok? Estes oligossacarídeos não são glicosaminoglicanos, por isso que não são proteoglicanos. Quando eu tenho oligossacarídeos simples, ligados a proteínas ou a lipídios, o seu exterior, eu tenho glicolipídios ou glicoproteínas, ok? E aqui eu tenho a classificação dos principais carboidratos. Os monossacarídeos, eles podem ser divididos quanto ao número de carbonos, principalmente em pentoses e hexoses. As principais pentoses são a ribose e a desoxirribose, que são essenciais para formar DNA e RNA e têm função estrutural. Entre as principais hexoses, nós temos a glicose, frutose e galactose, que são primariamente de função energética.
Nós temos disacarídeos. Os disacarídeos principais são a maltose, sacarose, lactose e celobiose. A glicose, a maltose é formada por 2 unidades de glicose, é um disacarídeo, né? E tem função energética. A sacarose é formada por glicose e frutose, também com função energética. A lactose, glicose e galactose, também com função energética. E a celobiose, glicose e glicose, com ligações do tipo beta, são carboidratos estrutural de células vegetais. Nós temos ainda os polissacarídeos, entre os principais nós temos amido, glicogênio e a celulose. Todos são polímeros de glicose, sendo o amido e o glicogênio a reserva energética, o amido para as células vegetais e o glicogênio para as células animais, e a celulose, carboidrato estrutural. Outra classificação que nós temos são os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Os carboidratos complexos, eles possuem cadeias maiores, então eles são formados por centenas a milhares de unidades de monossacarídeos, enquanto os açúcares simples, carboidratos simples, são formados por poucas unidades de monossacarídeos, podendo ser mono, di ou trissacarídeos. E aqui tem uma sequência de exercícios para orientar vocês nos estudos. Até a próxima!